presidente Lula, que esteve na China, né? Volta amanhã. Acho que é amanhã, né? Amanhã ele deve estar de volta ao Brasil. A gente tem algumas coisas na agenda que são importantes. Você vai ter daqui 15 dias a reunião do Copom. Daqui 15 dias tem reunião do Copom. Fundamental a sinalizada. Você tem uma economia mundial dando uma sinalizada de que pode haver um início de fim é bom, né? O fim de um ciclo de juros altos. Não sabemos ainda se isso vai se confirmar ou não, mas tem cheiro no ar de que pode estar havendo um momento de inflexão dessa curva. Vamos ver se isso vai acontecer aqui no Brasil, mas a próxima reunião do Copom pode sinalizar isso, deve sinalizar para onde vão as taxas de juros, para onde vai a taxa Selic, e isso é muito importante. Bom, também é importante a aprovação da regra, as regras fiscais novas que o governo aprovou, e é importante, dentro disso, para o equilíbrio das contas, um aumento de arrecadação expressivo. Então veja, o governo Lula depende de duas variáveis que ele não domina: a queda da taxa de juros e o aumento de arrecadação. Em geral, governos fazem promessas com base nas variáveis que dominam, mas muitas vezes a variável crescimento econômico, né, que é a que você busca, só se dá com aumento de arrecadação e queda de taxa de juros. E aí é interessante fazer um exercício sobre o crescimento econômico. Nós já fizemos alguns, mas é legal fazer outros. O Lula foi presidente 2 vezes. No primeiro mandato dele, ele conseguiu uma taxa média de crescimento de 3,5% ao ano do PIB. 3,5%. No segundo mandato, ele conseguiu 4,6% de crescimento médio. É expressivo. Então, o Lula, presidente, conseguiu acima de 4% de crescimento da economia no seu primeiro mandato. Ele vinha de um governo, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu 2,4% de crescimento médio. Então, ele veio com 4% de crescimento médio em cima de 2,4% de crescimento médio. Então, foi crescimento em cima de crescimento. Crescimento durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, com crescimento de Lula durante os 8 anos em que ele foi presidente. Teve ali um crescimento zero em 1998, é preciso que se diga, do Fernando Henrique, que comprometeu o resultado dele. E que teve também um 0,3% em 1999. Então, os 2 últimos anos do governo Fernando Henrique, né, do segundo mandato do governo Fernando Henrique, foram ruins, foram bem ruins. 95, 96, 97, 98, não. O último ano do primeiro governo e o primeiro ano do segundo governo foram ruins. 0 de crescimento no último ano do primeiro governo, 0,3 de crescimento do primeiro ano do segundo governo. Foram momentos ruins. Mas, na média, Fernando Henrique conseguiu 2,4% de crescimento e, então, o Lula cravou 4% de crescimento. Foi uma fase importante para o Brasil. Aí vem a Dilma Rousseff, que conseguiu uma média de 0,4%. Quer dizer, 1/10 do desempenho do Lula. 1/10, 0,4%. Uma tragédia. E olha que ela largou no primeiro ano com 4%, igual a média do Lula. De repente ela jogou para 0,4%. Claro, né? Fez um desastre. Ela conseguiu recessão em 2 anos seguidos. 3,8%, 3,5%. Não tinha pandemia. Tinha Dilma e suas idiosincrasias. Tinha Dilma e sua vontade de intervir. Dilma e sua vontade de mandar na economia, a mão grande de fazer as coisas, foi empichada, foi afastada. Mas eu estou dizendo o desafio do Lula, não para ele repetir a Dilma, pelo amor de Deus, que ninguém nunca repita a Dilma. Aí então vem Temer com uma média de 1,6 e Bolsonaro com uma média de 1,5. Bolsonaro pegou pandemia, né? Então também ele teve um desafio razoável. Bom, por que eu estou apresentando os dados de Fernando Henrique, de Temer, Dilma, tá louco, Lula e tal? Porque o crescimento econômico do Brasil esse ano tende a ser, se atingir o que disse o FMI, a gente falou especificamente sobre isso,
na semana passada 0,9%. Ah, vai ser mais 1%. Vai ser mais 1,1%. Mas não vai ser muito mais do que isso. Não tem como ser. E a projeção para o ano que vem é 1,5%. Claro que pode ser mais. Claro que também pode ser menos. Então, vamos ficar no 1,5%. Se o Lula tiver 0,9% esse ano, 1,5% no segundo ano, olha, ele está complicado. Ele está enrolado. Porque ele vai largar de uma média de 1,2%. 1,2% nos 2 primeiros anos. Como é que ele faz para buscar um crescimento ruim, que é o do Bolsonaro, 1,5%, largando de 1,2% nos 2 primeiros anos? Ou do Temer, 1,6%, largando de 1,2% nos 2 primeiros anos? Ou o crescimento do Fernando Henrique largando de 1,2%? Ou dele mesmo. Para ele crescer o que o Fernando Henrique cresceu, que foi 2,4%, tendo crescido esse ano 0,9%, tendo crescido o ano que vem 1,5%, ele tem que puxar 2025 e 2026 com uma média de 3,6% ao ano. É bastante. É bastante. Para ele conseguir, isso para conseguir a média do Fernando Henrique, hein? Para ele conseguir a média dele, que foi 4%, do primeiro mandato foi 3,5%. Então vamos pensar primeiro o Lula, primeiro mandato, ele repete agora o primeiro mandato. Ele tem que crescer 6% em 2025 e 6% em 2026. É muito. Para ele conseguir a média do segundo mandato dele, que foi 4,6%, ele tem que crescer 8% em 2025 e 2026. Olha só. Olha só. Então, para o Lula 3 ser lembrado como aquele que matou a saudade do Lula 1 e do Lula 2 e que deixou no chinelo Lula 1 e Lula 2, o bicho tem que produzir um crescimento de 6% ou de 8% na economia nacional nos 2 anos que restam, além daqueles que estão projetados, 0,9% e 1,5%. Claro, podemos ter um pouco mais de 0,9%, podemos ter mais de 1,5%, aí ele não tem que crescer 6%, não tem que crescer 8%, para fazer a média pode crescer um pouco menos e tal. Mas assim, está na cara que ele tem que crescer muito nos 2 últimos anos de governo dele. E como que ele faz um negócio desse? Como é que ele faz um negócio desse se ele precisa de arrecadação, queda de juros, para que ele tenha um espaço fiscal e possa investir? Porque o que faz você ganhar dinheiro ou crescimento é investimento. É investimento. Se você pega e não consegue investir, como é que você vai crescer? Você pode proporcionar um crescimento pelo investimento privado, e aí você tem linhas de crédito, obviamente linhas de crédito saudáveis, não extraídas do orçamento da República, né? Não é dinheiro público. Mas você pode ter dinheiro público aplicado em projetos de crescimento, rodovias, ferrovias, seja lá o que for. Você pode ter financiamentos setoriais. A gente tem um monte de financiamento, tem um monte de subsídio, tem um monte de renúncia fiscal, tem um monte. Como você faz, o que você vai fazer, o fato é, tem que pensar. Mas se não tiver investimento, e o Brasil não tem, se não tiver pesquisa e tecnologia, e o Brasil tem pouco, a gente vai crescer muito pouco. Esse nó é complicado, ainda mais quando você tem que ter crescimento, tem que ter distribuição de renda, tem que ter justiça social. São muitas variáveis, que são os desafios do governo Lula. E para esses desafios andarem, ele precisa centrar fogo nas questões centrais e não nas questões periféricas. O que eu chamo de questões periféricas? O Brasil vai fazer comércio internacional com a China em real e não em dólar. Isso é de uma irrelevância. Mas assim, não é que é de uma irrelevância, é completamente irrelevante. Se a gente faz em dólar, se a gente faz em euro, se a gente faz escambo, não importa. Importa precisamos aumentar o nosso comércio internacional, a nossa inserção. O Brasil é um país que há décadas tem o mesmo tamanho no comércio internacional. Então a gente é rei disso, rei daquilo, mas a gente tem o mesmo tamanho, a gente não cresceu. A gente não ocupa um espaço tão grande assim no comércio internacional. Então, ali a gente tem que buscar. A gente tem que fortalecer o mercado interno.
Como? Com renda. Renda. O Brasil é um país de renda baixa, aliás, renda média. Mas é um país sem elasticidade, não dá para a gente fazer nada. Não dá para a gente poupar, não dá para a gente pagar as contas, não dá para a gente pagar as dívidas. A gente fica enroscado, um país enroscado, um país com pessoas enroscadas. E quando as pessoas estão enroscadas, não tem conversa de investir. Não vai comprar uma casa nova, não vai trocar o carro, não vai trocar a geladeira, não vai trocar o fogão. Então você não tem aquela, não digo explosão, mas aquele empuxo de consumo que é fundamental. E as pessoas precisam. Olha para a casa sua casa, a casa do seu vizinho. Olha dentro da sua casa, o que você trocaria hoje? O que você trocaria hoje? 999-592-100. O que você trocaria hoje na tua casa? Você trocaria sua geladeira, você trocaria seu fogão, você trocaria seu carro, você trocaria o micro-ondas, você trocaria a televisão. O que você trocaria para comprar uma coisa? O ferro de passar, o liquidificador, o aspirador de pó. Você trocaria alguma coisa ou você está satisfeito? Vamos olhar para ver as respostas. Muita gente trocaria hoje e está adiando. Você trocaria e está adiando? Ou você está à vontade com o dinheiro que te sobra no final do mês? Você está com uma fase de poupança grande? Ou você nunca teve tão pouca poupança na vida como agora? A maior parte das pessoas está nessa condição. Gente que está com uma renda menor hoje, em números absolutos, do que a que tinha em 2013. 2013. Tem gente que hoje ganha menos do que ganhava em 2013 e os preços só subiram. Plano de saúde, para quem paga plano de saúde, comida, escola, lazer. É de se perguntar que lazer, né? Não tem lazer quando acontece isso. Então, a gente vê como o desafio do presidente é grande, porque as coisas estão ligadas. Se ele não produz crescimento, claro, se o Brasil não produz crescimento no governo dele, a gente vai ficando parado, vai ficando para trás, que é o que está acontecendo. A gente teve governos de desempenho medíocres. Ah, mas eu sei explicar as razões. Eu também sei explicar as razões, mas eu não consigo entender como é que a gente não consegue avançar. É o que está acontecendo agora. Nós temos uma série de desafios que precisam ser vencidos. As reformas, as transformações, os projetos. E isso tudo aguarda o presidente nessa volta da China. Se ele fizer essas mudanças, se ele não se prender na ideologia, que não é o que parece, hein? Parece que está se prendendo à ideologia, parece que está se prendendo às paixões mais antigas, mais íntimas, enfim, mais profundas do presidente, num discurso que está deixando alguns... Olha, ele está falando para a plateia, está querendo agradar só, mas na vida real não vai fazer nada disso. Tomara que seja isso. Mas são coisas que vão desgastar, porque ele tem um desafio no Congresso Nacional e ele tem que produzir esses números, esse desafio. 6% de crescimento e 8% para compensar o 0,9% e o 1,5% crescimento. São condições essenciais às transformações que estão postas, que não são novidade, né? Ficar listando as transformações, tipo reforma tributária, realmente não é uma grande novidade, mas a novidade é colocar um númerozinho aqui. Se o Lula realmente confirmar o desempenho pífio desse ano, 0,9, medíocre do ano que vem, 1,5, ele só vai repetir o desempenho dele do passado e só vai fazer com que as pessoas se sintam orgulhosas de ter escolhido o nome dele para voltar se ele produzir 6% ou 8% de crescimento nos anos de 25 e 26. Vamos acompanhar essa história, não sei se você concorda comigo, discorda de mim, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.